Bem-vindos, segunda aula dos pecados capitais. Falamos do pecado mortal, aquele que exige de nós o sacramento da confissão, de arrependimento e o propósito de não cometer mais. Os pecados veniais, que são pequenas coisas que nós podemos se arrepender delas e não cometê-las. E também o pecado capital. Por que chama capital? Porque realmente é a cabeça, cabeça daqueles todos os outros pequenos pecados que nós nem reparamos, que vai se tornando vícios na nossa vida. Falamos sobre a soberba e hoje nós vamos falar sobre mais dois pecados capitais. Vamos começar com a ira? Ora, a Igreja Católica classifica os pecados em três tipos. Pecados mortais são realmente merecedores de condenação. Outros têm menos gravidade e são cometidos devido a imperfeições que nós temos, nossas fraquezas. São os pecados veniais, que são perdoáveis sem a necessidade do sacramento da confissão. E o pecado original, que é gerado por Adão e Eva no Éden, que é transmitido a todas as gerações da humanidade. O que é pecado, amados? O que é pecado? Pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a retidão da consciência e do amor verdadeiro para com Deus e para com o outro. O pecado mortal é uma falta grave. Conforme a Igreja nos ensina, um ato que destrói espiritualmente cada um de nós. O pecado mortal destrói a caridade, o amor no coração do homem por uma fação grave, contrariando a lei de Deus dos 10 mandamentos. Matar, por exemplo, é um pecado mortal. O pecado venial é menos grave, né? É uma ação cometida, uma ofensa cometida, devido à fraqueza humana que todos nós trazemos. Não tira o amor de nós, mas enfraquece o amor em nós. Exemplos, uma briga entre pai e filho, ou contar uma mentira, sem maiores consequências, são considerados pecados veniais. E os pecados capitais? Não há registro deles na Bíblia. Tornaram-se conhecidos pela tradição da Igreja numa tentativa de transmitir esses temas a todos nós. São uma classificação de vícios usada nos primeiros ensinamentos que a Igreja nos deu para nos orientar e observar. São chamados assim, como eu disse, porque geram outros pecados. Por isso, capital significa cabeça. No mês de março do ano 2008, a Igreja anunciou uma relação de novos pecados, né? Incluindo a manipulação genética e a poluição ambiental, o uso de drogas, etc. Já o Papa Gregório, né? Gregório Magno, ele era um monge beneditino, é um dos doutores da Igreja e foi responsável pela compilação dos 7 pecados capitais. E nós vamos falar hoje sobre o pecado capital da ira. O que é ira? O que é ira? É o intenso e descontrolado sentimento de ódio, de rancor, de raiva, que pode ou não gerar sentimentos de vingança na pessoa. É um sentimento mental que conflita o agente causador da ira e da pessoa que fica irada. A ira, então, me torna você furiosa, descontrolada, com desejo de destruir tudo aquilo que provocou essa ira em você. Ou que alguém provocou em você. Você já passou por isso? Segundo o ensinamento da nossa Igreja, a ira não atenta contra os outros somente, mas pode voltar sobre aquela pessoa que se permite o ódio plantar sementes que dão outros frutos de vícios maus no seu coração. Seguindo essa linha de raciocínio, então, pense assim: o castigo e a execução do causador pertence a Deus. Ira, você, alguém que nunca tenha sido atingido pelo sentimento da ira, nem o próprio Jesus Cristo escapou dele ao expulsar os vendilhões do templo. Claro que é um sentimento negativo, mas às vezes é até necessário, como aconteceu com Jesus. De nada, por qualquer motivo, o rancor, a raiva e até o ódio, o mais frio dos filhotes da ira, nos ataca e a vontade de agredir alguém toma conta de todo o nosso coração, de nossa vontade e nos cega.
Estamos cegos pelo ódio. Então ódio, raiva, rancor são filhotes do pecado cabeça, capital da ira. Acontece com mais frequência com pessoas que são impulsivas, do tipo pessoa pavio curto, que você já deve ter encontrado pessoas assim, aquele que toma as dores dos outros sem saber os motivos, detalhes sobre aquilo, né? A ira pode brotar também dentro de um conflito interior dentro do meu coração, sem motivo nenhum, né? Dentro da minha pessoa. São coisas mal resolvidas, acabamos tendo raiva de nós mesmos e transferimos essa raiva para o outro, com ira. A ira dos fracos. Pessoas que têm pouco controle sobre si mesmos. Essa é a ira dos fracos. E são mais propensos à pior face da ira, destrutiva. O ódio é o sentimento dos fracos. Enquanto a ira é a passageira, o ódio se torna eterno, se não for controlado. A ira brota como se fosse um vulcão por alguma situação, contrariedade, por alguma desilusão com alguém, com alguma notícia que recebemos, com sentimentos que poderão vir no futuro. A pessoa explode, mas logo volta à razão. A ira é um cálice. E o ódio é frio. A ira é calada. Percebe? A vingança o que é? É um prato que se come frio, dizem os vingativos. O ódio é um sentimento visceral das vísceras do homem, enquanto a ira nasce no coração. Sabe como os chineses enforcam alguém? É uma história aí que tem aí antiga. Eles amarravam no condenado o pescoço numa muda de baobá. E era uma pequena árvore. E conforme ela ia crescendo, ela se torna a árvore mais alta do mundo. Eles esperam então o baobá crescer até as nuvens. Claro, enforcando a pessoa. Isso significa que quem odeia não tem pressa, vai devagar. Amados e amadas, pegue um papel e tenta colocar nesse papel todos os palavrões da língua portuguesa. Desabafe, sem atingir ninguém, escreva. Não reprima os seus sentimentos, não reprima, é pior. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, que nós temos que fazer da nossa vida a verdade, deixar brotar para fora. Ter a certeza de que ninguém pode nos atingir se nós não permitirmos. O que as pessoas nos fazem, ferem, provoca ira, ódio, raiva, rancor. Verdade. Mas você tem que ter certeza no seu coração que tudo aquilo que as pessoas podem fazer contra nós não pode nos atingir, pertence a fora de nós. Importante, então, é que a gente tenha certeza de que ninguém pode fazer isso. Pode dizer o que quiserem, pode magoar, levantar suspeita, ridicularizar. Se nós estivermos bem resolvidos dentro de nós, nós acabamos rindo de tudo isso. São Tomás de Aquino determina 7 características inerentes como filhas da ira. Veja que a ira é cabeça e saiu os filhotes. Insulto, uma forma de violência verbal, insultou alguém. Perturbação, agitação física, psíquica, produzida por emoções intensas dentro de nós e acumuladas por muitos dias e anos. É um dos maiores problemas da psicologia, é a tensão das emoções acumuladas. Indignação, outra filha, sentimento de ira em relação a uma ofensa ou uma injustiça que me fizeram. Outra filha, então, da ira é o clamor, queixa, ou súplica em voz alta, reclamação, murmuração, gritos tumultuosos na reprovação. Quando a ira extravasa de uma pessoa para um grupo como se fosse uma entidade viva, sai de dentro de nós. Mais um filhote da ira, uma filha, a rixa, brigas, desordens, que nós sabemos, contestação, tumulto,
E a rixa aqui, ela tem relação também com orgulho. Não queremos abaixar a cabeça. E por último, a blasfêmia. Difamação do nome de um ou mais deuses. A ira voltada para dentro de si mesmo. Deus não me ama, Deus não me cuida. É realmente uma blasfêmia. A ira tem como sinônimo a raiva, a cólera, a agressividade exagerada. Se nós pararmos, irmãos, para observar, encontraremos nas empresas várias cenas que ilustram esse pecado. A origem da ira pode ser por perfeccionismo ou até mesmo por desqualificar nova capacidade de solucionar problemas. Basicamente, a atitude mental que está atrás da ira é uma vozinha: eu quero destruir, eu quero e você me deve. Qual é então o remédio? Qual é o antídoto para nos sufocar a ira? A paciência, a serenidade, paz, harmonia interior, resistência a toda influência externas e a moderação da minha própria vontade quando brotar nesses momentos assim. E devemos treinar isso, resolver os problemas que nós temos internos mal resolvidos e a capacidade de suportar dificuldades e incômodos que vêm de fora. Gálatas, no capítulo 5, fala pelas obras da carne que estão dentro de nós, quando ele fala sobre ordem, discórdia, inimizade, brigas, ciúmes, inveja, que envolve relacionamentos com o outro. Então, o fruto do Espírito nos envolve com amor do Pai, e nele encontraremos o fruto da paciência. Peçamos ao nosso Senhor que nos dê o Espírito Santo com toda essa capacidade. Eu quero agora falar de mais um pecado, o terceiro, a gula. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Segundo São Tomás de Aquino, as forças autodestrutivas existentes que o homem pode submeter, muitas vezes, é a gula. Esse pecado capital, irmãos, se entende como o mais primitivo de todos os outros pecados, uma vez que é na primeira fase do desenvolvimento humano, na qual a boca é a fonte de prazer, caminha como homem, comigo e você, durante toda a vida. É pela boca que trocamos com a mãe os primeiros contatos, que nos alimentamos para viver, que sentimos as primeiras emoções e experimentamos com isso sensações diversas. Ora, então, certamente essa função primária que eu tenho e você tem, comer, teria que se levar a uma característica mais nobre de prazer. A gula, comer e beber desordenadamente, merece a nossa atenção. Nos dias de hoje, como diz São Tomás de Aquino, nomeou como pecado capital a gula. Não vamos falar aqui da gula para reafirmarmos a ideia de pecado, mas para entendermos o que acontece com os indivíduos, com os irmãos e irmãs que abusam sistematicamente da bebida e da comida. Às vezes muito mais da comida do que da bebida. Uma série de abusos que nós acabamos fazendo por esse pecado, sem necessidade, que podem nos levar a doenças importantes, como obesidade e os transtornos que ela produz. Hoje a obesidade é uma doença importante que acomete grande parte da população. Em alguns países é responsável pelo desenvolvimento de doenças severas, como aumento de pressão, cardiovasculares, cerebrovasculares e tantas outras coisas. Colesterol alto, a obesidade, a ser um campo fértil para as doenças citadas, possibilita o aparecimento de transtornos alimentares, ou seja, compulsão alimentar. Como podemos cometer o pecado da gula? Como podemos entender? Muitas vezes é a somatória de desajustes que limitam, tanto física como emocionalmente, a minha vida. Nós não estamos compensando pela comida. Rodear mesa, geladeira, fora de hora, guludices, não resistimos às tentações, se escondendo para poder comer ou beber, né? Ficar obeso em condição deprimente para qualquer indivíduo, é terrível isso. E nesse ponto, não estamos nem nos referindo à estética.
ou os padrões que a sociedade nos impõe. O que predomina aqui é a imagem solitária que nós acabamos evitando o espelho, e se envergonhando do nosso tamanho, do nosso corpo. Quando o grande Tomás de Aquino escreveu sobre a gula, não tinha noção das doenças do corpo e dos comprimentos emocionais, mas foi muito pródigo ao perceber que alguma coisa, sem dúvida, estava muito errada no ser humano. Então, amados e amadas, gula é comer sempre mais do que o necessário. Para algumas pessoas, qualquer um de nós, o prazer de comer, ele passou a ser um fim em si mesmo. E esse é o maior erro. Frustramos com a refeição, quando ela não é suculenta e variada. Escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 19, Paulo se refere ao Deus da pessoa, que é o ventre, isto é, o alimento. Podemos comer e beber com moderação, mas não podemos fazer da comida nem da bebida o meio maior do prazer. Isso desvirtua a nossa própria vida. Amado, um corpo pesado debilita o espírito. Pode notar. Santo Agostinho, grande santo da igreja, dizia que temia não a impureza da comida, mas a do apetite. A do apetite. Ele escreve uma página sábia sobre tudo isso que nós podemos consultar, quando ele diz assim: vós me ensinasse a ingerir os alimentos como se tratasse de remédios. Santa Catarina de Sena também dizia: o estômago cheio prejudica a mente. Santo Ambrósio afirmava que aquele que submete o seu próprio corpo e governa a sua alma, sem se deixar submergir pelas paixões, é seu próprio senhor. Pode ser chamado rei porque é capaz de reger a sua própria pessoa. Ora, nós notamos então tantas coisas ricas nos santos e santos da igreja. Todos os demais sentidos estarão automaticamente sujeitos ao controle. Quando a gula estiver ao controle, os outros sentidos estarão sem controle. A virtude para combater a gula é algo maravilhoso, é a temperança, evitar todos os excessos, inclusive do comer e do beber. Para destruir as raízes da gula é preciso submeter o corpo à mortificação, e esta haverá de estar sob a ação do Espírito Santo, que é o nosso santificador. Paulo ensinou aos Gálatas e aos Romanos que somente o Espírito pode destruir as nossas paixões. Gálatas 5,16, conduzi pelo Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Em Romanos 8,12 ele diz: se viverdes segundo a carne, vocês vão morrer, mas pelo Espírito Santo farão morrer as obras do corpo, então viverão. Então a ação poderosa do Espírito Santo na minha e na sua vida, que é que nos dá a graça de superar qualquer vício. Como remédio contra a gula, a igreja propõe o jejum, não como valor em si mesmo, mas como instrumento para dominar uma paixão. Mas Santa Catarina de Sena ensina que a mortificação deve ser feita de acordo com a necessidade e na exata medida da força pessoal, visto que não se pode impor a todas as pessoas a mesma mortificação como norma rígida. Não é possível querer levar uma vida pura sem sacrifício. Amados, temperança. Gula pode ser uma fuga da sua sexualidade mal resolvida, da sua vida mal resolvida. Por isso que ela é compensa. Compensamos pela comida, pelo comer e pelo beber demais. A gula é considerada um pecado venial, além de ser um pecado capital, porque é perdoável, caso a pessoa deixe de cumprir suas obrigações devido à gula. Quando eu deixo, vou ficando tão obeso, tão desesperado, tão insaciável, com uma ansiedade muito grande, eu começo a comer demais. E isso prejudica a minha atividade. Quando sintomas como preocupação exagerada, inquietações, irritabilidade, apreensão, tensão muscular e problema de concentração se tornam persistentes na nossa vida, afetando os hábitos e o padrão de vida, é chamado de transtorno de ansiedade generalizada, ou TAG.
No sentido literal, a gula é o excesso de comer e beber. Na sua simbologia maior significa voracidade, que destrói e devora. Então, entendendo essa simbologia, podemos relacionar que o devotar e devorar os alimentos compulsivamente torna-se ainda que inconsciente destruir a mim mesmo aquilo que está dentro de mim. Amado e amada, busquemos a temperança então, peçamos ao Espírito Santo que nos dê realmente isso. Quero que você proponha a sua oração em Filipenses 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. E nós podemos, porque o Senhor haverá de nos fortalecer para manter corpo, espírito e mente santificado em nossas vidas. Que espero que tenha te ajudado a reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima aula.